Oi, galera, tudo bem? Esse vídeo é para falar sobre um livro que a Companhia das Letras me mandou, pela parceria aqui com o canal, que é o A Resistência, do Julian Fuchs, ou Julian Fuchs, não sei, porque apesar dele morar no Brasil, ele tem descendência, pais argentinos, então eu sei lá como é que se pronuncia esse troço aqui, ó. É, Ele ganhou o Prêmio Jabuti do ano passado e eu estou numa saga de ler os finalistas do Jabuti. Eu estou começando a adquiri-los assim aos pouquinhos. Quero ter um plano de ver o que a gente está considerando como a alta literatura aqui no Brasil nesses últimos tempos. E um livro pitiquinho, assim, o último que eu li do Jabuti também foi o da Maria Valéria Rezende, que é o 40 Dias, que eu fiquei extremamente decepcionada. Esse aqui, a premissa me pareceu muito mais legal e confesso que tem cenas incríveis, mas que num todo, assim, também não fiquei tão feliz assim com o livro. Apesar dele ainda não ter saído da minha cabeça, o que é algo bom, né? Mas ainda não fiquei muito apaixonada. Bom, o livro vai contar a história da personagem principal aqui, que no caso é o nosso narrador, e ele decide escrever um livro sobre o seu irmão, que é adotivo. Então esse aqui é um dos melhores começos de livro que eu já vi na vida, assim. Ele começa descrevendo sobre essa questão de ter um irmão adotivo na família e como que isso acabou com a estrutura familiar que ele sempre conheceu e como isso o afetou como desde criança até a vida adulta dele. Então é muito legal que ele passa a descrever cenas muito pesadas, assim, sobre o como ele acha que aquele irmão se sentia, tá? Então, primeiro ele começa dizendo que esse irmão foi adotado porque os pais não conseguiam ter filhos e que quando esse menino já tinha ali alguns anos, né, uns 2, 3 anos de idade, a mãe conseguiu engravidar. Só que tudo isso se passa durante a ditadura argentina, em que eles tiveram que fugir porque os pais eram de esquerda, os pais eram ativistas e eles tiveram que fugir para o Brasil para conseguir sobreviver. E aí depois essa mãe ainda tem mais uma filha. Então esse menino, que até então era um filho, quando o nosso narrador nasce, ele passa a ser um filho adotivo. Então ele ganha uma nova concepção, assim. Eu achei muito bacana o como ele entende, o narrador entende o que foi que eu fiz para o meu irmão, né? E ele começa a narrar cenas que são dolorosas, assim, de que ele conta, por exemplo, que à noite ele e o irmão dividiam o quarto e ele teve um pesadelo, então ele acordou e foi para a cama dos pais e o irmão ficou no quarto. Aí a irmã acordou com o barulho no quarto ao lado e também foi para a cama dos pais. E aí ficaram os pais e os dois filhos legítimos no meio e o menino adotado sozinho no outro quarto. E ele fica imaginando, eu sei que meu irmão tá acordado, porque se a minha irmã acordou, ele também acordou, mas ele não quis vir para cá. Será que ele não veio porque ele sabe que ele é adotado, porque ele não se sente parte da família? Ele tá lá sozinho? E ele começa a narrar coisas assim muito tensas, ainda mais de criança que fica se confrontando, né? De um dia em que ele solta no carro para uma prima do tipo, meu irmão não vai porque ele é adotado. E ele solta coisas assim de criança sendo maldosa mesmo, sabe? O problema do livro é que ele vai interpretando o que esse irmão teria sentido, que ele não tem certeza, né? Ele nunca chegou a conversar com o irmão a respeito disso, e ele agora já está velho escrevendo esse livro, e ele conta que ele volta para a Argentina depois que a ditadura terminou e ele tenta ir para os locais onde os pais disseram que moraram, né? Que ele era muito criança, que ele não se lembra. Então ele tenta visitar os antigos apartamentos dos pais, o local de trabalho dos pais dele, o local onde os pais uma vez foram conversar com um grupo ativista e que rolou até planos de soltar uma bomba. Então ele vai tentando refazer essas memórias e ainda fica muito claro pelas andanças dele de que ele está tentando reconstruir coisas que ele não tem certeza de que ele se lembra. Então tudo que ele está contando pra gente sobre o irmão é, na verdade, uma reconstrução. E essa reconstrução ela vai caindo por terra, assim, conforme ele vai terminando de escrever o livro e ele vai conversando com os pais sobre o livro que ele está escrevendo e os pais estão muito apreensivos de que e aí, né? Como que seu irmão vai ler esse livro? Você já falou pra ele que você está escrevendo um livro sobre ele? Você vai publicar isso aqui, mas e as nossas atividades políticas e o que as pessoas vão pensar? Ainda mais porque se esse irmão foi adotado durante a ditadura, provavelmente ele é filho de alguma pessoa que foi torturada.
apesar de, obviamente, nunca terem dito isso, né, às claras, aberto ali para os pais. E aí, ai, é muito tenso do como esses pais estão numa tensão do tipo, como que seu irmão vai receber isso? E o que vai acontecer politicamente com a gente? E ele toca assim um dane-se, entendeu? Tipo, vou escrever, não tô nem aí porque eu preciso falar desse negócio. Mas ele precisa falar por ele. É meio egoísta, assim, o livro, eu senti. Do tipo, eu preciso falar, eu preciso me resolver. Então eu vou colocar todo mundo na reta, sabe? E aí, no meio dessas histórias, como ele tá na Argentina, acho que a história da Argentina é muito marcada por essa ditadura, né? Bastante longa que eles tiveram. E dessas crianças desaparecidas. Aí as mães e as avós acabam, quando a ditadura termina, voltando para pedir essas crianças que foram adotadas por famílias para que elas sejam devolvidas para suas famílias de origem, né, para suas famílias biológicas, já que as crianças foram roubadas e não dadas, né? Não, os pais não se desfizeram delas porque não queriam, não foram colocadas para adoção. E ele fica lá indo na praça, né? Vendo as atividades dessas mães e ele fala, pô, meu irmão é uma dessas crianças. E ele quer sempre ir e contar para essas mulheres de que o irmão dele é uma dessas crianças que foi roubada, só que ele não tem coragem, mas ele quer fazer aquilo e ele fica naquela super confusão do tipo, meu Deus, e você fica pensando pelo outro lado, né? Uma coisa são famílias alguém ter roubado a criança. Outra pessoa é aquele que tomou a criança e levou para casa e cuidou como seu próprio filho, porque você não conseguia ter filhos. E agora eles querem tirar aquela criança de você, que você nem sabe de onde veio, você nem sabe que você acabou participando daquele roubo e quase assassinato. E agora eu devolvo e o que, que eu faço? Eu perco um membro da família por uma situação política alheia às minhas vontades. Gente, horrível. Horrível, assim, tipo, é um livro tenso e tem cenas muito bonitas, tem frases maravilhosas, assim, que você fica, tipo, sabe, com os olhinhos do gatinho do Shrek. E as coisas, então, como eu disse, vão caindo por terra, porque ele entrega o manuscrito para os pais lerem. E quando os pais leem, eu achei maravilhoso, assim, do jeito que os pais criticam o livro. E dizer, filho, essa cena nunca aconteceu. Tipo, você tá imaginando coisas que nunca houve. Ou do tipo, mas... E você agora vê que os pais estão velhos, e que ele, o irmão e a irmã já são adultos, e de que esse irmão não tá tão distante assim enquanto a gente sentia pelo livro, né? Parece que eles estão brigados. E aí você vai vendo que esse irmão tem um outro olhar, talvez, sabe? E ele quebra toda aquela construção que ele criou no final, e eu fiquei tipo, como assim? Você tá sofrendo mais que talvez o seu irmão esteja sofrendo. Esse é um livro sobre você e não sobre o seu irmão. Achei pesado. Eu não tô nem conseguindo me fazer claro. Vocês estão vendo, né? Que eu tô gaguejando muito mais do que o normal. Porque é um negócio tenso, assim, é um negócio confuso de como a gente entende as situações e as nossas histórias ao redor e elas nem sempre são verdade, né? É a verdade que nós construímos para nós mesmos para nos sentirmos melhor por alguma coisa. Gente, é tenso assim, quando. E até tem questões que os pais vão dizendo, imagina, isso não aconteceu, mas é porque tinha alguma coisa a ver com a ditadura e alguma violência, algum X que eles fizeram que eles também não querem contar. Mas, mas no geral, assim, esse não é um livro sobre adoção. É um livro sobre o que eu sinto por ter um irmão adotado. É mais ou menos isso. E eu achei que fosse tratar muito mais a questão da ditadura, de terem crianças roubadas, da praça, né, em que as mães, as ativistas vão requerer os seus filhos e netos de volta. E eu achei que fosse tratar muito mais em cima disso, e não. A gente ficou dentro da cabeça de um fulano que tá se sentindo culpado por ter um irmão adotado. Um outro foco, assim. Eu gostei, achei de uma beleza incrível a escrita, mas, de novo, eu acho que eu fico muito sede ao pote, porque, afinal de contas, é um jabuti, e, afinal de contas, ia tratar de uma ditadura ferrenha e de uma situação calamitosa, e o enfoque foi diferente do que eu esperava. Mas eu gostei. É daqueles que você fala, fininho, vou ler belezura numa tarde. Nossa, não vai, porque ele mexe uns troços aqui que não dá pra ler muitas páginas num dia só. Eu vou pra Flip agora no final do mês, e o escritor vai estar lá, então eu vou levar meu livrinho para pedir, por favor, um autógrafo. Vamos ver se eu consigo entrar na fila. E é isso, gente. Eu recomendo, mas eu confesso que eu tô meio mexida com os troços que ele falou aqui dentro. E aí, se vocês já leram e quiserem conversar, por favor, vamos conversar aqui embaixo, tá? Porque eu tô meio chocada com algumas coisas.
Tudo bem? Beijo pra vocês, até mais!